Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nós vamos dar continuidade ao estudo das proporções. Nós vimos na semana passada o que é razão e o que é proporção. E nessa semana, nós estudaremos a regra de 3 simples. Porém, para a gente entender como funciona a regra de 3 simples, nós precisamos conhecer alguns conceitos, o significado até de algumas palavras que aparecem para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? O que nós falaremos agora então é sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Mas o que significa grandeza? Vamos para o entendimento do que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, são exemplos de grandezas: comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e quantidade de um objeto. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de grandezas, tá certo? Então, comprimento é uma grandeza que eu posso medir, tá vendo? Tempo eu meço, temperatura você mede, massa, a massa aqui equivale a peso, certo? Preço, idade e a quantidade de um objeto. Por exemplo, a quantidade de peças que uma fábrica produz. Isso é uma grandeza, correto? Então, toda vez que fala de grandeza aqui, significa envolvendo alguns desses termos. O que eu vou ensinar vocês agora é que, na matemática, há situações em que a gente tem que comparar duas ou mais grandezas. Comparar o comportamento de duas grandezas relacionadas em algum problema. A primeira situação que devemos ver é a situação onde as grandezas são diretamente proporcionais. Proporcionais vem de proporção, nós já estudamos proporção, né? Que eu vou mostrar agora uma situação em que duas grandezas se relacionam diretamente proporcionais. A melhor maneira de explicar é através de um exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. Em um frigorífico, as peças de carne são penduradas a uma mola que é presa ao teto por uma das extremidades. Dependendo da massa de carne pendurada, no caso aqui massa é o peso, né? Dependendo do peso da carne pendurada, o comprimento da mola se modifica. Acompanhe a tabela a seguir. Então, na ilustração que eu vou fazer aqui, você entendeu. Suponhamos que aqui é o teto do frigorífico. Nesse teto está pendurado uma mola. Uma ponta está presa no teto e a outra ponta está presa na peça de carne. Então, suponhamos que aqui é a peça de carne. Então, dependendo do peso da peça de carne, a mola vai esticar ou vai encolher, né? Então, o que foi feito? Anotou-se o peso da peça de carne e o comprimento que a mola teve quando pendurou essa peça. Então, aqui eu tenho na tabela duas grandezas. A massa, ou seja, o peso da peça de carne, a massa que eu posso medir, e o comprimento da mola também que eu posso medir. Vamos fazer a comparação dessas duas grandezas. Quando a peça tinha 10 quilos, o comprimento da mola foi de 50 centímetros. Na peça de 20 quilos, o comprimento foi 100 centímetros, que é 1 metro. E na peça de 30 quilos, foi 150 centímetros, ou 1,5 metro. A comparação é feita da seguinte forma. Observando aqui, desse valor para esse, de 10 para 20, o que aconteceu com a massa da peça de carne? Dobrou, não dobrou? Então foi multiplicada por 2, correto? Agora, o que acontece com o comprimento da mola? Aconteceu com o comprimento da mola. Ele também teve o mesmo comportamento, ele dobrou, foi multiplicado por 2. Agora, vamos ver aqui, olha, do primeiro para o terceiro, ó, de 10 para 30. O comprimento da mola triplicou, não triplicou? Foi multiplicado por 3. E o que aconteceu? No caso que a massa, quer dizer, a massa de peça de carne, ela foi multiplicada por 3. Triplicou, de 10 para 30, triplicou. E o que acontece com o comprimento da mola? Ele vai triplicar também, de 50 para 150, triplicou. Ou seja, multiplicou por 3. Então, vocês veem que, na comparação dessas duas grandezas, tudo que acontece com uma grandeza acontece com a outra ao mesmo tempo, não acontece? Ou seja, quando uma grandeza dobra, a outra dobra também. Quando uma grandeza triplica, a outra triplica também. Em resumo, quando isso acontece com duas grandezas, nós dizemos que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então,
que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que quando uma dobra, a outra dobra também. Quando uma triplica, a outra triplica também. Se uma quadruplica, a outra quadruplica também, e assim por diante. Ou também, se uma diminuísse pela metade e a outra diminuísse pela metade também, seriam grandezas diretamente proporcionais. Porque o que está acontecendo com uma acontece igualzinho com a outra. Então isso quer dizer grandezas diretamente proporcionais. Agora, vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que seria a razão dessas grandezas. Olha, vou fazer a razão de 10 para 20. A razão de 10 para 20, se você simplificar essa razão aqui por 10, vai dar 1 para 2, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com as duas grandezas aqui, com essa grandeza daqui, que é 50 para 100. 50 para 100, eu posso simplificar por 50. Simplificando por 50, dá 1 para 2. Tá vendo? Olha, lembra que para ver proporção, duas razões têm que ser iguais? Então aqui há a proporção das duas grandezas, ok? Se eu fizer 10 para 30, ó, 10 para 30 dá para simplificar por 10. Vai dar 1 para 3. Agora, 50 para 150. Se você simplificar aqui por 50, vai dar 1 para 3 também. Tá vendo? Formam proporção. Então, elas são diretamente proporcionais por isso. Tá certo? Agora, o próximo que nós devemos conhecer são as grandezas inversamente proporcionais. Vamos para o exemplo. Vamos entender o que são grandezas inversamente proporcionais através desse exemplo. Observe a tabela com os valores de uma situação envolvendo duas grandezas. A velocidade, que eu posso medir, né, no caso aqui em quilômetros por hora, e o tempo também que eu posso medir em minutos. Então aqui tem a velocidade de um veículo, de um objeto, e aqui o tempo que ele gastou para fazer um determinado percurso. Então, quando ele foi na velocidade de 15 km por hora, ele fez o percurso em 120 minutos. Quando a velocidade foi para 30 km por hora, ele fez o mesmo percurso em 60 minutos. Quando a velocidade foi para 90 km por hora, ele fez o mesmo percurso em 20 minutos. Vamos analisar o comportamento das duas grandezas. Olha, de 15 para 30, a grandeza dobrou, não é? Agora, o que aconteceu com 120 para 60? Dobrou? Não. Diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu quanto? A metade. Foi dividida por 2. Então, olha só o que está acontecendo. Olha. Enquanto uma dobrou, ou seja, foi multiplicada por 2, a outra grandeza foi dividida por 2. Aconteceu o contrário, não aconteceu? Então, vamos ver a primeira com a terceira. Ó. 15 para 90, a grandeza aqui ela foi multiplicada por 6, certo? Porque 15 vezes 6 dá 90. Agora, 120 para 20 foi dividida por 6. Então, aqui eu tenho um exemplo de situação de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? O que acontece com uma, acontece o inverso com a outra. Olha, quando uma é multiplicada por 2, a outra é dividida por 2, porque a divisão é o inverso da multiplicação, certo? Quando uma é multiplicada por 6, a outra é dividida pelo mesmo número, dividida por 6. Se uma triplicasse, a outra seria dividida por 3, e assim por diante. Então, quando isso acontece, eu tenho uma situação de grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando o que acontece com uma, acontece o inverso com a outra, correto? Agora vamos fazer a comparação aqui, ó, fazendo a razão. 15 para 30. 15 para 30 dá para simplificar por 15. Simplificando aqui por 15, 15 por 15 dá 1, 30 por 15 dá 2. Agora eu vou fazer a razão desses dois valores aqui, ó, 120 para 60. 120 para 60 dá para simplificar por 60, tá bom? 120 dividido por 60 dá 2. 60 dividido por 60 deu 1. Olha o que aconteceu com as razões. Aqui deu 1 para 2, aqui deu 2 para 1. Aconteceu que as razões ficaram invertidas, tá vendo? Então, mais uma comprovação de que elas são inversamente proporcionais, onde as razões elas são inversas, ficaram invertidas, tá bom? Se eu fizer 15 para 90, ó, 15 para 90, simplificando por 15, dá 1 para 6. E aqui, 120 para 20, simplificando por 20, dá 2 para 1, tá vendo? 2 não, desculpa, 6 para 1. 120 dividido por 2 dá 6. Eu estava olhando ali em cima. 6
para 1, certo? Tá vendo? Olha, quando se calcula a razão fica invertida. Então, nós vimos nesse vídeo o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Agora, tentem fazer as atividades, se necessário revejam os vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês, até mais.